assim? Vai ficar essa tela? Aqui vai ficar essa tela assim mesmo? Normal? Vai ficar só. Vai porque está no notebook. Então, beleza. Em nome da Câmara Municipal de Santo André, boa tarde. Estamos iniciando a primeira apresentação do Programa Contínuo de Planejamento e Elaboração de Políticas Públicas da Câmara Municipal de Santo André. Este programa é estabelecido pela Resolução número 16 de 2023 e, nesta oportunidade, contará com a participação dos alunos do curso de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo do Campo. Compõe a mesa nesta tarde, ao centro, o vereador Clóvis Girardi, que presidirá esse evento. À esquerda do vereador Clóvis Girardi, o professor doutor Diego Sanches Correia, coordenador do projeto de extensão da Universidade Federal do ABC, e o senhor Henrique Araújo Silva, presidente do Diretório Acadêmico Sigma da Universidade Federal do ABC. E à direita do vereador, a professora doutora Roseli Benassi, vice-diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade. Na tarde de hoje serão apresentados os seguintes projetos: proposta de implementação de Plano Municipal pela Primeira Infância em Santo André, modelos de financiamento para o projeto Tarifa Zero em Santo André, segurança cicloviária em Santo André, priorização estratégica com base em diagnóstico geoespacial, Programa Municipal de Monitoramento Ambiental e Vigilância de Vetores em Paranapiacaba e, por fim, o projeto Segurança Pública e Urbanismo Tático. Informamos que justifica a sua ausência nessa tarde, também cumprimenta a todos pelo evento, a professora doutora Mônica Schroeder, vice-reitora da Universidade Federal do ABC, que estende a todos a seguinte mensagem: registramos nossa alegria por este projeto e nosso reconhecimento pela importância de tal parceria com a Câmara dos Vereadores de Santo André, abrindo a possibilidade de contribuição direta de nossa instituição com o desenvolvimento municipal e regional. E antes da abertura, informamos a todos os presentes que este evento está sendo gravado e, posteriormente, estará disponibilizado no canal TV Câmara Santo André no YouTube. Teremos agora, então, a abertura oficial do evento e, para tanto, gostaríamos de passar a palavra ao vereador que o presidirá, vereador Clóvis Girardi. Boa tarde a todas e todos. É um prazer receber cada uma e cada um de vocês aqui hoje. Queria começar saudando essa mesa tão representativa. Eu já fui presidente do Diretório Acadêmico também, e é muito bom ver que o DA segue sendo uma entidade importante, aqui representada pelo Henrique. Professor Diego, agradecer e parabenizar pelo trabalho à frente do curso de Políticas Públicas, quando era coordenador, e agora desse projeto. Professora Roseli, também representando o SEX, que é o nosso centro lá importante da universidade. Eu queria começar dizendo que essa é uma iniciativa do vereador Wagner Lima, do Partido dos Trabalhadores. Wagner aprovou essa resolução aqui na Câmara no ano passado, eu não era vereador, e ele, enfim, ficou incumbido de fazer esse início dessa aproximação. Então, Wagner hoje está se recuperando aí de um processo de saúde, por isso não está aqui presente, mas certamente está muito feliz de ver a presença de cada uma e cada um aqui, de ver os trabalhos sendo apresentados, de ver essa resolução sendo colocada em prática e de ver como isso pode contribuir para o engrandecimento institucional da nossa Câmara e também da nossa universidade. Então, a gente deseja aí o pronto restabelecimento do Wagner, que possa voltar e acompanhar outros trabalhos, outras iniciativas, e assim que voltar aos trabalhos também, certamente vai ler todos os projetos e a gente vai encaminhar as coisas juntos aqui dentro. Dizer que é uma felicidade e até uma emoção de ver estudantes da UFABC ocupando esse espaço aqui mais uma vez. Isso é algo que foi bandeira da nossa campanha no ano passado e que é bandeira central do nosso mandato, que tem pouco mais aí de 100 dias de atuação legislativa. E é muito bom ver como, nesses primeiros meses do ano, nós já tivemos várias visitas de estudantes da UFABC aqui, tivemos outras ações
de aproximação da universidade, não só aqui dentro da Câmara Municipal, não só com a produção técnica, mas também fazendo e elaborando política. Porque a situação de segurança no entorno do campus de Santo André, majoritariamente, não é só uma ação institucional, né? E a gente vem avançando muito nisso, e iniciativas como essa contribuem muito para essa aproximação de uma instituição tão importante, certamente a instituição de ensino mais importante do ABC, com a nossa Casa Legislativa de Santo André, que representa o povo andreense e que está muito feliz de receber vocês aqui. Eu não vou me alongar muito, mas eu sou pesquisador também, agora estou no mestrado, e eu estudo arranjos institucionais de governança colaborativa. O nome é extenso, mas isso é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? A gente, a partir de um arranjo institucional, estamos aqui executando uma política pública a partir da Câmara Municipal, em parceria com a universidade, num arranjo colaborativo. Isso é um prazer enorme ver como o que a gente estuda na universidade é também colocado em prática, e viver esse momento também é muito importante para mim. Eu já li todos os projetos, os relatórios estão aqui também, e eu quero dizer que eu estou muito feliz desde já com o resultado apresentado por cada um e cada um de vocês nos grupos, e certamente a apresentação agora vai ser show de bola. Obrigado, gente. Dando continuidade às saudações, teremos agora uma saudação do professor Dr. Diego Sanches Correia, coordenador do projeto de extensão da Universidade Federal do ABC. Boa tarde a todos. Queria começar cumprimentando o vereador Clóvis, agradecer imensamente pela acessibilidade, por estar aqui presidindo essa sessão e por nos ter disponibilizado tempo e energia durante todos esses meses em que os alunos estiveram trabalhando nesses relatórios, né? Queria cumprimentar a Roseli, vice-diretora do SEX, que nos apoiou, nos apoia sempre, já há 4 anos, junto com o professor Marcos. Cumprimentar o Henrique, presidente do Diretório Acadêmico Sigma, que também compôs um dos grupos de trabalho aqui, o grupo de primeira infância, né? E queria cumprimentar a todas e todos os presentes, estudantes, ouvintes, aqueles que vão assistir no YouTube. Queria também fazer uma saudação ao vereador Wagner Lima e ao seu assessor, Gabriel Boscardim de Moraes, que juntos idealizaram esse projeto lá nos idos de 2023. Gabriel Boscardim é aluno da UFABC e estava assessorando o Wagner Lima quando ambos tiveram essa ideia. Eles convidaram alguns coordenadores de curso. Na época, eu era coordenador do Bacharelado de Políticas Públicas. Já não estou mais nessa função há cerca de 2 anos. Mas eu vim com outros coordenadores de curso do SEX, né, cursos do SEX, e a gente ajudou na elaboração dessa resolução. A resolução ela foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores da Casa, o que eu também elogio, né, essa vontade, essa maturidade para tocar uma parceria com a Universidade Federal aqui do ABC, e isso mostra o compromisso da Casa, né, com políticas públicas baseadas em evidência, baseadas em conhecimento científico, essa vontade potencial, né, de dialogar com nós da universidade, alunos, docentes. Então, a resolução ela já existe, a gente está tendo a honra de inaugurar esse programa hoje, né, com as apresentações de 5 grupos de trabalho. Eu espero que seja a primeira de muitas. Eu espero que, futuramente, mais vereadores se engajem, mais alunos também se engajem, mais docentes, e que essa parceria só cresça e se institucionalize na prática também. Eu acho que o Poder Legislativo Municipal tem muito a ganhar com esse diálogo com a universidade, e a universidade também tem muito a ganhar com esse diálogo com a Câmara dos Vereadores. Eu acho que a gente está
aqui encontrando um ponto de sinergia em benefício daquilo que mais importa, que é o desenvolvimento da região, o desenvolvimento de Santo André e o bem-estar dos munícipes. Então, é isso, sem mais delongas, cumprimento a todos e espero que seja a primeira de muitas atividades como essa. Obrigado. Dando continuidade, teremos agora uma saudação da professora doutora Roseli Benassi, vice-diretora do SEX, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC. Obrigada. Eu também gostaria de saudar a mesa, o vereador Clóvis, que cursou bacharelado em Planejamento Territorial na Universidade Federal do ABC. Queria saudar o Diego por essa apresentação que você trouxe até aqui e que a gente vai ver daqui a pouco dos alunos. Parabéns pela iniciativa. Sei que não é fácil sair da universidade, um monte de trabalho que a gente tem, mas parabéns por estar aqui. Não é fácil, a gente sabe que tem uma burocracia para chegar até aqui, mas parabéns. E eu também queria saudar o Henrique, presidente do Diretório Acadêmico, por estar aqui também. Importante essa sua representatividade perante os alunos que vão apresentar depois. Acho isso importante também. Eu trouxe uma colinha aqui rápida, não vou falar muito também, porque eu estou curiosa para ver os projetos de vocês, não conheço. Então, também gostaria de destacar a importância dessa resolução, que instituiu, então, o Programa Contínuo de Planejamento e Elaboração de Políticas Públicas. Essa iniciativa representa um avanço significativo para consolidar um espaço institucional voltado na formação prática e crítica na elaboração de políticas públicas, com foco na realidade concreta e nos desafios da sociedade, dos quais eu tenho certeza que vocês foram buscar. E ainda no contexto do programa, e aí com relação à disciplina que o professor Diego ministra, Legislação e Processo Decisório, vocês, alunos, tiveram uma oportunidade de aplicar, de fato, os conhecimentos adquiridos na sala de aula. Desculpa, que eu estou com uma rinite alérgica horrível, tá? Não chove, então, no desenvolvimento de propostas reais de políticas públicas, Essa experiência, ela permitiu não apenas o aprofundamento teórico de vocês na sala de aula, mas também o exercício da cidadania e da responsabilidade social, importantíssimo e centrais na formação, para uma formação universitária pública. A participação ativa de vocês reforça o papel da universidade pública como um espaço de reflexão, criação e transformação social. Vocês podem, às vezes, não lembrar muito do que vocês aprenderam ao longo dos anos aí da universidade. Algumas coisas vocês vão esquecer, mas o dia de hoje eu tenho absoluta certeza que vocês não vão esquecer a importância disso, de vocês estarem aqui hoje e o papel relevante na vida de vocês com relação a isso. A participação ativa de vocês reforça, então, o papel da universidade pública como espaço de reflexão, criação e transformação social. Então, eu só tenho a parabenizá-los, curiosa para ouvi-los. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E teremos agora a saudação do aluno Henrique Araújo Silva, presidente do Diretório Acadêmico Sigma da Universidade Federal do ABC. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria saudar a mesa, agradecer o Clóvis aí. Eu acho que é um pouco simbólico a gente ter a presença de um aluno que está agora atuando como parlamentar, presidindo essa sessão, saudar o professor Diego, que eu tive a honra aí de acompanhar durante a segunda matéria, professor? E acho que é importantíssimo a gente colocar que o professor Diego teve esse papel de pensar a universidade para fora, porque não é algo que é um desafio, não é fácil. Então, saudar você, professor, saudar você também, professora Roseli, pela presença, que acho que é simbólico ter um representante da universidade prestigiando esse evento. E saudar todos os presentes e, principalmente, os grupos que pensaram essas 5 propostas que vão ser apresentadas daqui a pouco. Eu acho que é muito simbólico, porque as 5 propostas pegam temas sensíveis da nossa realidade. Não aqui na realidade só de Santo André, Clóvis, mas na realidade de muitas cidades brasileiras. Projetos que podem ajudar a ter mais vaga de creche para a mãe solo, que necessita ter um lugar para deixar a criança para trabalhar. É a tarifa zero que ajuda a trazer dignidade e direito à cidade para os cidadãos desse nosso país.
Então, queria saudar todos os grupos, desejar boa sorte nessa apresentação, e esse é o caminho. Eu acho que boa parte aqui vai se formar em políticas públicas, e o maior desafio das políticas públicas é colocar ela na prática. E a gente está aqui fazendo essa atividade, colocando essa resolução na prática, é a maior conquista nossa, tá bom? Parabéns já a todos os grupos, já antemão, boa sorte e valeu. Obrigado, pessoal. Por fim, gostaríamos de convidar para uma saudação o Dr. Wagner Iene, presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, representando neste ato a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Santo André. Então, convidamos o Dr. Wagner Iene a se dirigir à tribuna. Bom, eu gostaria de saudar o vereador, eu sou ruim de nome, o senhor vai me desculpar, Clóvis. Em seu nome, todos os membros da mesa, demais autoridades presentes, todos os alunos e os professores da Universidade Federal do ABC. Eu tenho muito orgulho de estar perto da Universidade Federal do ABC e de estar aqui nessa casa, porque eu tenho muito orgulho de morar em Santo André, de ser cidadão dessa cidade. É uma honra representar a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, nesse evento, que marca a primeira apresentação do Programa Contínuo de Planejamento e Elaboração de Políticas Públicas. A OAB, como entidade essencial à administração da justiça e à defesa da Constituição, dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, reconhece a importância de iniciativas como essa, que promovem o diálogo entre o poder público, a academia e a sociedade civil organizada. O envolvimento dos estudantes da Universidade Federal do ABC neste programa é um exemplo inspirador, de verdade, inspirador, de como a ciência, a pesquisa e a educação podem e devem contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e democráticas. Afinal, o planejamento responsável e participativo é um dos pilares de uma gestão pública voltada ao interesse coletivo. A Câmara Municipal de Santo André, ao abrir espaço para esse intercâmbio de ideias e propostas, reforça seu compromisso com a transparência, a inovação e a participação social. Parabéns. A Ordem dos Advogados do Brasil se coloca à disposição para colaborar com esse e outros projetos que fortaleçam a cidadania e o aperfeiçoamento das instituições públicas. Temos certeza, eu tenho certeza, que o caminho da escuta, da ciência e do diálogo é o mais promissor para o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis e justas. Eu parabenizo todos vocês, todos os envolvidos na criação dessa oportunidade, no desenvolvimento dos projetos, jovens pesquisadores, é uma alegria encontrá-los nesse espaço, e pelo entusiasmo que eu já tive oportunidade aqui de um bate-papo antes de a gente começar a perceber. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, é uma alegria poder participar desse evento. Passaremos agora, então, para a apresentação dos trabalhos. Lembrando a todos os grupos que todos os grupos terão o mesmo tempo de 15 minutos para realizarem suas apresentações, suas explanações. Serão alertados conforme o tempo estiver se esgotando, para que possam fazer a conclusão do raciocínio. Tá bem? Então, o primeiro grupo que fará a apresentação trará aqui ao plenário o seguinte tema: Proposta de implementação de Plano Municipal pela Primeira Infância em Santo André. O grupo foi orientado pelo professor doutor Diego Sanches Correia e é formado pelos alunos Heloísa Correia Rodrigues, Henrique Araújo Silva, Matheus Macor de Oliveira, e o trabalho será apresentado pela aluna Laís Maria Guedes de Melo Santos, a quem convidamos a se dirigir à tribuna.
Boa tarde. Hoje eu venho aqui representar o grupo que fala sobre a proposta de implementação de um plano municipal pela primeira infância no município de Santo André. Meu nome é Laís Maria e eu componho o grupo composto por mim, é lógico, a Heloísa Correia Rodrigues, pelo Henrique Araújo Silva e pelo Matheus Macor de Oliveira, que já foram citados aqui. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente à mesa e aos vereadores que vão assistir isso, também ao nosso orientador, professor doutor Diego Sanches Correia, que nos deu essa oportunidade de trazer o conhecimento da UFABC para a prática. E também aos nossos colegas e familiares que estão aqui prestigiando um momento que, para a gente, é muito importante. É um grande passo na carreira de estudante de políticas públicas. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a primeira infância, a importância desse período. Vamos falar um pouco sobre o que é um plano municipal pela primeira infância. E aí entra um pouco sobre o nosso relatório síntese, que, mais uma vez, a gente convida a ler o relatório síntese que nós fizemos, que é mais completo, que terá a nossa metodologia, quais foram os resultados obtidos, as nossas conclusões e, depois, é lógico, a nossa proposta. Bom, o que é a primeira infância? A primeira infância é o período que vai desde o nascimento até os 6 anos completos de vida. Isso de acordo com o Ministério da Saúde. Agora, a Organização Mundial da Saúde fala que esse período começa um pouco antes, é desde a concepção. Bom, mas por que esse período é tão importante? O Center of the Developing Child, da Universidade de Harvard, aponta que mais de 1 milhão de novas sinapses são formadas por segundo nesse período. Isso significa que é um momento de formação exponencial de conhecimento e capacidades sociais e cognitivas. Alguns estudiosos dedicam a sua vida profissional a falar desse período. Um deles é o psicopedagogo Francesco Tonucci, que fez a iniciativa Città dei Bambini, ou Cidade das Crianças. Essa iniciativa, agora internacional, fala sobre o direito de participação, de autonomia e de brincar da criança, mas também fala sobre qual é o papel e a responsabilidade do Estado, o que deve ser assumido pelo Estado em relação a esse período que é tão importante. Outro estudioso muito importante é o James Heckman, que é um economista, até ganhou um prêmio Nobel de Economia nos anos 2000, e fala sobre a negligência estatal e a invisibilização que há dessa população em questão de políticas públicas para a primeira infância. Ele fala que há um retorno de 7% a 10% nos investimentos feitos para a educação infantil. Como os senhores podem ver, pela equação de Heckman, o retorno do investimento no capital humano ele é muito maior quando é feito nos primeiros anos de desenvolvimento de um indivíduo. Bom, agora o que é um plano municipal pela primeira infância? Também conhecido pela sigla PMPI, que deixa um pouco mais fácil da gente falar aqui na apresentação. Ele é um documento oficial que tem a duração de 10 anos. E ele organiza as ações e as prioridades de uma forma intersetorial sobre essas políticas públicas que são voltadas para a primeira infância. Isso significa que traz uma gestão pública muito mais eficiente para o município, de políticas que já existem, mas que precisam ser coordenadas muito bem e intersetorialmente. Isso fala que é um compromisso público da governança com o cuidado e o desenvolvimento integral das crianças nesse período. E lembrando, é custo zero. Fazer um documento desse é coordenar apenas as coisas que nós já temos no município. Mas, infelizmente, Santo André não tem um PMPI. Então, para isso, a gente trouxe no nosso relatório síntese uma metodologia e fundamentação teórica. A nossa metodologia foi baseada em uma abordagem qualitativa, com apoio de dados quantitativos e uma pesquisa documental online, e então feita uma análise comparativa. Como fundamentação teórica, nós abordamos, então, o Heckman e o Tonucci, que eu já disse para vocês, que fala muito sobre a importância do desenvolvimento infantil
E o nosso argumento central é baseado nas políticas baseadas em evidência. Para fazer essa comparação de dados, nós nos baseamos na metodologia Nurturing Care, que foi criada em 2018 pela OMS, pelo Banco Mundial e pela Unicef. A Nurturing Care separa o desenvolvimento da criança em 5 eixos principais, que são a saúde, a nutrição adequada, a parentalidade, segurança e proteção. A parentalidade, no nosso relatório síntese, foi mais abordada em questão à educação infantil. Então, para fazer essa comparação, nós escolhemos 3 municípios que têm a quantidade muito parecida em relação à população desse período. E também que tiveram a implementação de um PMPI com muito sucesso. Um deles foi Jundiaí, que está no estado de São Paulo desde 2017. Não, desculpem. Jundiaí, que tem um PMPI desde 2017. Boa Vista, em Roraima, que tem desde 2019, e Recife, em Pernambuco, que tem desde 2020. Bom, nos resultados obtidos, como eu já disse, o nosso relatório síntese está bem mais completo, mas aqui a gente traz algumas tabelas. No eixo de saúde, a gente pode perceber que Santo André teve um aumento percentual de cobertura à atenção primária de saúde muito bom. Passou de 40,6% em 2021 para 49,5% em 2024. Mas, se a gente for comparar com um município que tem um PMPI implementado, com ações coordenadas e várias metas intersetoriais que coordenam essas ações de ter uma cobertura à atenção primária à saúde maior, Boa Vista passou de 69,17% em 2021 para 2024, 89,66%. É uma taxa muito grande. E, é claro, Santo André tem esse potencial de ter dados tão maiores e melhores quanto os de Boa Vista, por exemplo. Já no eixo de nutrição adequada, a gente trouxe sobre o peso baixo em crianças de 0 a 5 anos. Santo André tem a maior taxa de peso baixo, que é de 3,85%, que, dentro do estado de São Paulo, onde Santo André está, é maior que a média do estado de São Paulo, e ainda maior que a média brasileira. Agora, Recife, que tem muitas metas que coordenam a garantia de uma nutrição segura, das crianças terem o que comer, tem 2,51% apenas, se comparado com a do estado em que está, que é Pernambuco, que já tem 4,46%. Lembrando que o peso baixo em crianças pode dizer sobre a insegurança alimentar e também sobre a desnutrição dessas crianças. É muito grave. Já no eixo de segurança, nós temos as notificações de casos de violência contra crianças de 0 a 4 anos. Santo André teve apenas um aumento de 19,23%, enquanto Recife teve um aumento de 208,81%. Mas aí, tudo bem, esse número é um pouco alarmante. Agora, se a gente for entender realmente o que o Plano Municipal pela Primeira Infância em Recife traz, é a questão de identificar os casos, porque o que acontece são subnotificações, casos que acontecem, mas que o Estado não conhece sobre essa situação e, então, não lida com eles. O PMPI de Recife traz em várias metas, mais uma vez, intersetoriais. Então, uma conversa entre várias secretarias que são dirigidas a identificar, a combater e também prevenir os casos de violência. Santo André, mais uma vez, tem muitas políticas que são ligadas a isso, são formadas para lidar com esse problema, mas falta uma coordenação e uma conversa entre as secretarias que traga esse maior entendimento e maior notificação realmente, porque há uma subnotificação no município. Agora, no eixo de educação, nós trouxemos o percentual de atendimento em pré-escola da população de 4 a 5 anos. Santo André tem, em 2023, 21,05% de atendimento. É muito grande, isso é muito bom. Quer dizer que Santo André tem uma ótima capacidade de atender os alunos. Agora, se a gente for ver
O município de Jundiaí, mais uma vez, com o PMPI implementado, há quase uma universalização desse atendimento, com 99,47% de percentual de atendimento. Isso significa, então, que os PMPIs implementados nessas cidades trazem uma melhora nos índices dessas cidades. E Santo André, ainda que tenha algum aumento, sofre com uma certa estagnação em muitos desses índices. O PMPI ele pode diagnosticar várias áreas de um município e definir as metas que Santo André precisa. Isso quer dizer que Santo André, com o PMPI, só se beneficiaria. Mais uma vez, não tem gastos. É uma questão de coordenar todas as ações intersetorialmente. Essa defasagem estatística em relação a esses outros municípios significam que são oportunidades perdidas no desenvolvimento integral dessas crianças e também do resto da cidade. Um PMPI ele pode trazer uma eficiência no uso desses recursos públicos e dessas políticas públicas que são voltadas para a primeira infância. A nossa proposta, então, é que os senhores vereadores indiquem ao Executivo a criação de um plano municipal pela primeira infância no município de Santo André. É claro, alinhado aos padrões estaduais, nacionais e internacionais no que diz respeito às políticas pela primeira infância. Isso traz, com certeza, muitos efeitos em longo, em médio e em curto prazo em uma sociedade. Para finalizar, eu trago aqui um provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso quer dizer, uma sociedade que cuida de si mesma é uma sociedade... Não, perdão. Uma sociedade que cuida de suas crianças é uma sociedade que cuida de si mesma. Muito obrigada. Parabéns, aluna Laís Maria Guedes de Melo Santos, representando o seu grupo, pela belíssima apresentação nesta tarde. Dando continuidade à explanação dos projetos, teremos agora o trabalho que será apresentado com o seguinte tema: Modelos de financiamento para o projeto de tarifa zero em Santo André. O projeto também foi orientado pelo professor doutor Diego Sanches Correia e foi trabalhado pelos alunos Giovana Mairinque Dias, Roger Menezes Pinheiro e será apresentado pela aluna Lara Machado Siqueira, a quem convidamos a se dirigir à tribuna. Boa tarde. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à mesa, aos presentes, aos servidores, a todo mundo que veio prestigiar esse momento tão importante para a Universidade Federal do ABC e para a Câmara de Santo André. Nós hoje viemos apresentar o projeto de financiamento do projeto de tarifa zero, um projeto que vem ascendendo nos últimos tempos e que encontra sua dificuldade no financiamento. E é nisso que a gente foca o nosso trabalho hoje. Certo. Então, o projeto Tarifa Zero, ele propõe no seu cerne uma mudança no projeto como um todo, não só no sistema tarifário. Então, nós temos que a gente precisa de uma reorganização geral, tanto na estrutura da cidade, para parar de incentivar o transporte individual motorizado, tanto no modelo de arrecadação de tarifas. Para isso, a gente precisa observar
todo o projeto da cidade, todo o plano orçamentário da cidade, para que a gente possa encontrar uma maneira sustentável de financiar esse projeto tão importante para todas as pessoas que residem e não só um grupo, como atualmente acontece. Bom, atualmente o modelo de transporte ele se baseia na arrecadação de tarifas com base no cálculo de pessoas que pagam essas tarifas. Então, o que acontece? As pessoas que utilizam o transporte público para acessar lugares e trabalho e lazer, elas pagam integralmente o valor dessa parcela que participa de grupos que não possuem a necessidade de pagar. Muito interessante essa proposta, e que existe em praticamente todos os municípios que têm o sistema de tarifas, mas o modelo em que ela se encontra atualmente perpetua ainda mais a desigualdade. Isso acontece, a gente pode ver os números. O tempo gasto no transporte público é de 60 minutos, enquanto o de transporte individual é de 25. Isso acontece por causa do desestímulo da própria cidade no uso do transporte coletivo. Nós temos também, por causa disso, uma queda na demanda. Haja visto que, com o transporte caro, atualmente a R$ 5,90 na cidade de Santo André, e com o tempo que demora, com a dificuldade, com a insegurança, com o tempo que vai ser levado para você conseguir fazer percursos que talvez com aplicativos de transporte iriam muito mais rápido, acabam sendo extintos. O que acontece é que essa extinção leva à falta de acesso a outras políticas. Então, a gente nota um número muito grande de pessoas que não conseguem acessar a saúde, por exemplo, porque existe o preço da tarifa, existe a dificuldade de acesso em certos lugares e o obstáculo que o transporte causa na vida dessas pessoas, quando ele deveria estar sendo um incentivo. A nossa metodologia se baseou em 4 partes. Nós primeiro analisamos o sistema de mobilidade da cidade de Santo André, identificamos os problemas e as deficiências que estão causando essa falta de demanda. Logo em seguida, nós analisamos o caso de Caucaia, que é uma cidade que atualmente é a maior cidade que implementa o projeto de tarifa zero. Nós analisamos a política nacional de mobilidade e os impactos da desigualdade. E, por fim, nós formulamos as propostas de financiamento concretas e sustentáveis para que possa ser levado em conta na hora dos presentes vereadores e os que assistirão de formularem esse financiamento, formularem o financiamento da tarifa. O ônibus, atualmente, é o principal meio de transporte das classes C, D e E, com as porcentagens indicadas no slide. Então, a gente leva em conta que uma família, uma pessoa que hoje em dia receba um salário mínimo, ela gasta cerca de 14,3% se ela usa 2 transportes por dia. Esse valor se torna mais alarmante quando a pessoa utiliza 2 transportes, sendo um o trem e um o ônibus, o caso da maioria da população que trabalha na cidade de Santo André, podendo chegar a 27% do salário. Esses números, eles escondem rostos. A maioria deles são mulheres negras. Nós observamos na nossa pesquisa que mais de 50% da população em situação de pobreza na cidade de Santo André são mulheres. Dentre essas mulheres, observam-se mulheres negras. Então, e as mulheres também, atualmente, são o maior número de pessoas que utilizam o transporte público. Então, a gente observa que o modelo atual, ele, além de injusto, ele promove a desigualdade. Observando o orçamento municipal e a viabilidade de formular essa pesquisa, a gente observa que, em uma média das cidades que atualmente têm o sistema de tarifa zero,
elas costumam subsidiar com cerca de 1,2% de seu orçamento, com o exemplo de Caucaia, que utiliza 1,8% do seu orçamento anual. Enquanto isso, na cidade de Santo André, a gente observou que teve um gasto, no ano de 2024 especificamente, de 1,2% do seu orçamento com repasses para suprir as falhas de demanda do sistema. Ou seja, a gente já investe, só que investe de maneira ineficiente. A tarifa zero também implica na economia local. Os lugares que implementaram tarifa zero e a gente tem o acesso a essas informações de arrecadação de ISS, demonstram que a arrecadação subiu muito, como no caso de São Caetano, que no ano de 2022, um ano antes da implementação, foi de 252 milhões, enquanto no ano de 2024 ele subiu para 364,6 milhões no arrecadamento de ISS. Caucaia também observou isso, e isso não foi observado em nenhum dos outros municípios vizinhos. Ambas as cidades também observaram que teve um crescimento nos comércios locais, com os números sendo de 36% para São Caetano e 30% para Caucaia. Essas mudanças também não foram observadas nas cidades no entorno que não possuem essa política. Isso acontece porque, quando as pessoas param de usar o transporte público, param de gastar com o transporte público, no caso, elas começam a investir, e o dinheiro, investir no próprio bairro, e o dinheiro começa a voltar, a circular. Então, muito se pergunta sobre de onde vem o dinheiro para formular o tarifa zero. Muita gente fica com medo de que tenha que tirar da saúde, da educação, mas não é necessário. A gente vai mostrar que existem outras formas de financiar. Primeiramente, a gente estabeleceu uma comparação entre Caucaia e Santo André, onde a gente utilizou Caucaia, que é atualmente a cidade com a maior cidade do Brasil que implementou essa política, e Santo André, que talvez seja a próxima maior cidade, tomando o lugar de Caucaia. A principal diferença, além da área, a densidade demográfica. A densidade demográfica de Santo André é muito maior do que a de Caucaia. Então, apresenta uma dificuldade muito grande por causa dessa grande demanda. Então, nós estabelecemos nossas estimativas com base nas estimativas do IPEA, onde eles calcularam que o custo para subsidiar a tarifa zero no país inteiro seria de 7,49 bilhões anuais. E aí a gente fez uma divisão, observando a população a população da cidade de Santo André, e chegou que o gasto seria mais ou menos 262 milhões ao ano para subsidiar integralmente a tarifa. Antes de iniciar a parte do financiamento, a gente observa a necessidade da reorganização das linhas, porque a cidade de Santo André ela tende a beneficiar muito o transporte individual. As reformas são feitas na cidade de forma que o transporte individual se torne mais fácil, enquanto o transporte público acaba se tornando um pouco mais difícil para as pessoas, o que aumenta o tempo também. O que acontece é que o tarifa zero traria uma chance do plano para a mobilidade segura de implementar essa proposta que ele veio a sugerir, da mudança e encurtamento das linhas, além de criação de polos de integração, para que a tarifa zero seja colocada de forma mais eficiente como um todo. Bom, dentre as formas de arrecadação possíveis, temos, primeiramente, o IPVA. Apenas em 2024, a cidade de Santo André arrecadou cerca de 245 milhões com esse imposto. Essa medida é necessária, haja visto que ela segue os princípios da justiça tributária, onde quem polui mais, contribui mais, já que essa política é algo que
que envolve as pessoas que possuem veículos. E o gasto deve ser, 50% do gasto deve ser voltado para reformas dentro do município. Depois, nós temos o IPTU, cuja arrecadação anual gira em torno de 300 milhões de reais. Logo, se a gente conseguisse organizar uma mudança, um redirecionamento dessa arrecadação, a gente conseguiria subsidiar cerca de 30% a 40% do tarifa zero. Nós podemos usar também os fundos já existentes, como a cidade de São Caetano do Sul, que atualmente utiliza o Fundo Municipal de Trânsito, que gera uma receita relevante e é suficiente para subsidiar uma boa parte da tarifa de São Caetano do Sul. Temos também a ideia de taxar o transporte individual, como já acontece na cidade de Londres, que obtém uma receita também relevante com isso e apresentou também uma redução de 30% do congestionamento, coisa que a gente busca muito com tarifa zero também, porque não adianta nada mudar tudo e continuar tendo um tempo exorbitante entre um polo e outro que de carro levaria 15 minutos para cruzar. Bom, a proposta final e a mais estratégica seria uma mudança na forma de arrecadação do Vale Transporte. Hoje, nós temos que os trabalhadores formais contribuem com 6% de seu salário e que a empresa paga o resto do transporte que ele usa. Apesar disso, os trabalhadores informais são 30% da população de trabalhadores da região de Santo André. E o que faz com que eles tenham uma dificuldade muito grande de acessar o trabalho, que implica em outro problema. O que propomos é que o modelo de arrecadação sairia da folha salarial, ou seja, as empresas de grande e médio porte contribuiriam com um percentual de 1,5% a 3,5%. Vamos ver os números. Santo André, com cerca de 220 mil trabalhadores formais, onde 70% desses estão em empresas com mais de 9 funcionários, seria capaz de gerar uma massa salarial anual de 7,49 bilhões de reais. Aplicando a contribuição sugerida pelo projeto, é possível subsidiar grande parte do tarifa zero. Mais que isso, essa mudança incentiva também a formalização do trabalho, uma vez que o empregador deixa de bancar individualmente a tarifa e ele passa a investir em um sistema de transporte. Finalizo pedindo a todos os presentes e a todos os que assistirão que olhem esse projeto com sensibilidade e coragem. O povo merece ocupar o espaço e ele merece ocupar o espaço de maneira eficiente e justa, sem que o valor da tarifa seja uma barreira. Muito obrigada. Agradecemos à aluna Lara Machado Siqueira, em nome de seu grupo, pela belíssima apresentação nesta tarde. O terceiro projeto, então, que será apresentado a todos aqui agora, terá o seguinte tema: Segurança cicloviária em Santo André, priorização estratégica com base em diagnóstico geoespacial. O trabalho, que também foi orientado pelo professor doutor Diego Sanches Correia, será apresentado pela aluna Tatiane Mayumi Yanase Piccolo, a quem convidamos a se dirigir à tribuna.
Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Tatiane, eu faço parte do curso do bacharelado de Políticas Públicas. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema, né? Eu queria discutir sobre a segurança cicloviária aqui na cidade. Pode passar. E eu vou começar dizendo para vocês que eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que os acidentes envolvendo bicicletas caiu ao longo do tempo. Pode passar. E a má notícia é que isso não necessariamente significa que as nossas ciclovias elas estão mais seguras. Na verdade, o que a gente tem visto ao longo dos anos é uma redução na demanda, na quantidade de viagens realmente feitas de bicicleta, originadas aqui dentro da cidade, enfim. E isso é muito ruim, porque hoje em dia a gente já estima que, primeiro, os transportes individuais, eles além de serem muito poluentes, eles também não são exatamente acessíveis para todas as pessoas, e a bicicleta, ela é um meio de transporte que promove equidade, ela promove bem-estar, ela promove a saúde, ela traz muitos benefícios para a sociedade como um todo, mas isso significa que tem alguma coisa acontecendo que a gente não está incentivando as pessoas na cidade a utilizarem a bicicleta como meio de transporte. E a cidade percebeu isso, porque, durante a revisão do plano de mobilidade, os diagnósticos eles foram muito certeiros. Então, eles viram que a gente tem uma ciclovia que ela é fragmentada, ela não é conectada nos principais meios de transporte da cidade. Então, os nossos terminais de ônibus não são todos que conectam com uma ciclovia, enfim. Eles também não vão até todas as estações que poderiam chegar, estações da CPTM. A gente também não tem uma infraestrutura adequada, e quando eu digo isso, não é só a construção das ciclovias, mas também você ter um lugar para estacionar a sua bicicleta. Porque a bicicleta ela vai com a pessoa até o momento que ela precisar estacionar ela. Quando ela encontra dificuldade, ela já percebe que aquilo não é tão viável assim. Então, é uma dificuldade, isso também acaba dificultando, né, o uso da bicicleta como meio de transporte. E, principalmente, que a gente percebe, né, que a gente tem alguns bicicletários que ficam, principalmente ali na estação de Santo André, mas são pontos que são muito concentrados em regiões muito específicas, que pegam algumas avenidas principais e acabam não encontrando o resto da cidade de uma forma mais generalizada. E, com isso, né, isso foi algo que apareceu no diagnóstico, e o relatório síntese que saiu desse diagnóstico, que eventualmente acabou gerando o plano de mobilidade, ele já apontou essas questões. Então, a gente sabe que a gente precisa expandir a malha cicloviária, a gente precisa conectar com os principais pontos de transporte, a gente precisa pensar em infraestrutura, inclusive a construção de bicicletários, pensar em sistema de compartilhamento de bicicletas para que a pessoa ela não precise utilizar a bicicleta em todo o trajeto, mas apenas numa parte dele. Isso também incentiva o uso de transporte público. Mas tem um ponto que eu acho que ficou, né, que, na verdade, eu gostaria de agregar ao que o plano já traz de informação, que é uma proposta para a gente pensar em lugares que seriam necessários priorizar esse início, né, essa construção de ciclovias. Então, a ideia era olhar quais eram os pontos mais críticos, onde, eventualmente, a gente tinha mais acidentes e que precisariam de mais atenção, com uma certa urgência. Então, o que eu utilizei, eu olhei os dados do SIGA, que é o Sistema de Informação Geográfica Andreense, inclusive muito bom, porque ele realmente tem dados ótimos geolocalizados. Esses dados eles são originados não apenas de BOs, mas também é um cruzamento de informações com o que a Guarda Civil, com o que a GCM faz de anotação, a Polícia Militar. Então, isso aumenta a nossa base, então a gente consegue trabalhar melhor com os dados que tem disponíveis. Então, a ideia foi dividir em períodos, para a gente olhar como que esses pontos, esses focos de acidentes, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, eu também já vou até fazer um alerta, porque nem todas as ciclovias que já foram construídas estão representadas aqui, mas essas aqui são as que tinham disponíveis no portal, então são as que eu utilizei para trabalhar com elas. No ponto A, ali é mais ou menos o centro de Santo André, próximo aqui ao Paço Municipal, mas é perto principalmente ali da região da Figueiras com a 15 de novembro. E no ponto B é o final da ciclovia que foi construída em 2015, que liga a Estrada do Pedroso à Estação de Santo André.
Essa ciclovia, depois que ela foi concluída, não sei se vocês conseguem reparar que, ao longo do tempo, o ponto B ele vai ficando cada vez mais forte. Porque o que acontece? Você, de fato, tem a construção da ciclovia, aos pontos que costumavam ser mais esparsos ao longo dela, eles vão começando a concentrar, porque a construção da ciclovia direciona o fluxo. Mas, no momento em que ela é quebrada, que tem aquela fragmentação, quem vem da Estrada do Pedroso não encontra a ciclovia completa até o final. Ele tem trechos que ele precisa parar e dividir o espaço com os ônibus, né? E esse ponto bem específico, pode passar? É justamente esse ponto aqui que eu trago para vocês. O que eu pintei em vermelho seria o que deveria ser, talvez, a continuação da ciclovia, porque ela para ali no meio da calçada, e aí a pessoa ela precisa atravessar por uma rua que ela não consegue, tipo, não tem as faixas de pedestre para o pessoal atravessar, mas ela não é muito prática para quem está realmente com a bicicleta. Então, o que acontece? O pessoal acaba se aventurando ali no meio daquele trecho para poder atravessar a rua e acaba encontrando acidentes. Então, você tem acidentes, principalmente... No caso o que eu estava mostrando são com ciclistas, mas é sempre envolvendo ônibus, carros, motocicletas, enfim. Então, ali é um ponto que, por ter justamente essa quebra de continuidade da ciclovia, é onde você acaba trazendo um pouco mais de insegurança para o ciclista. E aí, só para trazer como um exemplo de como a literatura ela costuma abordar o que traz, de fato, a segurança para o ciclista. Essa imagem à direita, na verdade, ela representa uma ciclovia que vem provavelmente uma rodovia ali na Holanda. Então, eu entendo que a gente tem uma baixa urbanização ao redor ali desse trecho, mas o que eu queria trazer de importante é a continuidade da ciclovia e a necessidade de você criar uma clara separação, e não precisa ser por um poste, não precisa colocar uma divisão física, mas isso tem que estar bem pintado, tem que estar bem demarcado, para mostrar qual é o espaço do ciclista e qual é o espaço do motorista. E isso é muito bom para que você consiga criar uma ciclovia que crie, de fato, um trajeto mais seguro para eles. Pode passar. E aqui seria a representação do ponto A, que também, ao longo do tempo, ele vai começando a ficar um pouco mais marcado. Então, aqui, na verdade, tem a questão também, aqui não tem ciclovias, tá, que façam o manejo de quem sai da Figueiras, tenta entrar na Adolfo Bastos, ou quem sai da 15 de novembro, tenta passar por qualquer uma daquelas vias. Mas, além disso, além de ter, talvez, essa necessidade de criar uma eventual ciclovia por ali, pensar numa solução, também é importante, a gente tem, por exemplo, a passagem de pedestre bem demarcada, se vocês pensarem assim, é só o ciclista seguir o tempo do semáforo. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. O que acontece é que o ciclista, quando ele vai tentar atravessar para ir, por exemplo, para Adolfo Bastos, ele não consegue ver o carro que vem atrás, ele também não sabe. O motorista que está indo também, ele, às vezes, eles disputam o espaço, porque um quer ver quem passa mais rápido, eles acabam se acidentando. Então, é importante também trazer que, às vezes, não basta só o espaço ou a ciclovia, mas também pensar em focar nessas políticas públicas de incentivar, de conscientizar, de trabalhar com educação no trânsito, de trabalhar com respeito, porque, na prática, às vezes você tem todas as condições para criar a separação da via, mas, muitas vezes, o que importa também é essa conscientização de dividir o espaço com respeito entre todo mundo. Então, é algo que também é importante que seja feito para que a segurança possa ser algo cultural e não apenas algo criado dentro das vias. Pode ir. Então, por fim, eu queria trazer essas indicações para que seja possível olhar nesses pontos com um pouco mais de cuidado, porque eles vão apresentando um aumento na taxa de acidentes ao longo do tempo, mas também trazer justamente essa mensagem, né, de que promover a mobilidade é investir numa cidade mais humana, mais saudável e mais justa. A bicicleta ela é um meio de transporte muito barato, ela é menos poluente e ela tende a trazer benefícios sociais muito grandes que não beneficiam só uma pessoa, quem utiliza, mas a sociedade como um todo. Obrigada. Agradecemos a aluna Tatiane Mayumi Yanase Piccolo pela belíssima participação e apresentação nesta tarde. E dando continuidade aos trabalhos, teremos a quarta apresentação dessa tarde do programa que terá do projeto, que terá o seguinte tema: Programa Municipal de Monitoramento Ambiental e Vigilância de Vetores em Paranapiacaba.
O projeto, que foi orientado pela professora doutora Márcia Aparecida Esperança, é formado pelos alunos Alisson Galdino Costa, Felipe Trovalin Jordão, Lívia Pereira de Jesus e será apresentado a todos nesta tarde pelo aluno Fernando Greluk Zickman, a quem convidamos a se dirigir à tribuna nesta tarde. Boa tarde a todos e todas. Queria primeiramente agradecer a presença do vereador Clóvis, professor, professora, meus colegas e todos os demais. Eu sou o Fernando, aluno do bacharelado em Políticas Públicas pela UFABC e também do mestrado em Biosistemas também pela UFABC. Pode voltar o slide, por favor? Então, estou aqui, é uma honra para mim representar o meu grupo no projeto que intitulamos de Programa Municipal de Monitoramento Ambiental e Vigilância de Vetores em Paranapiacaba. E eu gostaria de dizer logo de início que esse projeto trata de uma ameaça invisível, mas real, a poucos quilômetros daqui em Paranapiacaba. Antes de continuar, eu gostaria só de estabelecer essas duas definições sobre monitoramento ambiental e vigilância de vetores. No caso, monitoramento ambiental seriam as ações de observar, medir, registrar os indicadores do ambiente, como a água, o solo e a saúde dos seres vivos. E a vigilância de vetores, identificar, monitorar e avaliar a presença de organismos transmissores de doenças nos vetores, como mosquitos, flebotominos e carrapatos. Ou seja, os vetores são possíveis portadores de patógenos que transmitem essas doenças. E, no caso, o monitoramento e a vigilância, então, seriam ambos um conjunto de ações sistemáticas de monitoramento da saúde de um ambiente específico. Como eu mencionei, esse projeto tomaria lugar no distrito de Paranapiacaba, que é o distrito de Santo André, mais precisamente no Parque Nascentes de Paranapiacaba, como podem ver no mapa, é aquela região destacada em vermelho. É uma região circulada por áreas urbanas e industriais, e composta por paisagens, como vocês podem ver as imagens C, D, E e F, né? Paisagens com uma variedade no seu microhabitat, tanto nos córregos quanto nas margens desses córregos e o próprio solo. Todos sabemos que Paranapiacaba é um patrimônio cultural, histórico e ecológico, principalmente o Parque Nascentes de Paranapiacaba. O Parque Nascentes ele é, de acordo com o decreto 14.937 de 2003, uma área de conservação ambiental e de proteção ambiental. Entretanto, o mesmo fator que coloca Paranapiacaba como de alto valor ecológico, o coloca também como uma zona de pressão ambiental, de diferentes pressões ambientais, conforme eu vou explicar agora. Pressões ambientais por fatores, por exemplo, como o primeiro ponto, a poluição hídrica, turismo e expansão urbana. Apesar de ser uma área de conservação ambiental, esse projeto parte da conclusão de que, como diz o segundo ponto, há uma ausência de monitoramento contínuo nessa região. Apesar de ser uma área de conservação ambiental, não existe um monitoramento que é capaz de avaliar a eficácia dessa conservação. Daí a necessidade dessa proposta, devido ao que está no terceiro ponto, os possíveis riscos sanitários e ecológicos crescentes da região, o que nos leva ao quarto ponto, que é a necessidade da integração do meio ambiente e da saúde pública, do meio ambiente e políticas de saúde pública. Tudo isso sob o que está no quinto ponto, a abordagem de saúde única, o One Health. A saúde única ela surgiu no meio científico no fim dos anos 80 e ganhou força nos anos 2000, como sendo um conceito que trata a saúde humana, animal e ambiental como sendo interconectadas, de fato, uma saúde única. Assim, os objetivos dessa proposta seriam, então, diagnosticar as vulnerabilidades ambientais em Paranapiacaba, com isso, fornecer subsídios técnicos e científicos para as políticas públicas e integrar a saúde ambiental, a saúde pública e a conservação ecológica, tudo num mesmo projeto.
E de que maneira seria realizado esse monitoramento ambiental? Bom, eu vou apresentar os métodos práticos na metodologia da proposta. Em seguida, eu vou apresentar os resultados que fundamentam essa metodologia. Basicamente, esse monitoramento ele aconteceria em 3 eixos. O primeiro eixo seria a água. No caso, como mostra essa imagem, a ideia seria coletar amostras de água dos diferentes córregos, como aqueles que eu mostrei no primeiro slide, que seriam devidamente catalogados e enviados ao laboratório para que se faça uma análise físico-química, microbiológica e de metais pesados, como cádmio, chumbo, cobre e zinco, a fim de detectar, então, indícios de poluição antrópica, ou seja, de poluição causada pela ação humana. O segundo eixo da atuação do monitoramento seriam os sapos, ou anuros, que envolvem sapos, rãs e pererecas. E por que os sapos? Eles são amplamente utilizados em estudos de monitoramento ambiental, principalmente pelas características da sua pele, porque é uma pele que é altamente permeável. Os anuros eles fazem a absorção de água pela pele, eles respiram pela pele, o que os torna muito sensíveis a qualquer tipo de alteração no ambiente. E um segundo motivo seria, como podem ver na imagem, devido ao seu ciclo de vida, que são basicamente 3 estágios. O estágio de ovas, que depois eles viram as larvas, né, os girinos, alguns sapos não passam por esse estágio, e depois a vida adulta. O que significa que esses sapos, durante o seu ciclo de vida, eles estão em diferentes microhabitats, o que os coloca como excelentes indicadores da saúde em cada um desses microhabitats. No caso, a ideia seria que eles fossem capturados nessas trilhas e submetidos a uma análise histológica dos fígados, uma análise do tecido dos fígados, porque já existe na literatura indícios de que lesões como necrose, congestão e inflamação no tecido do fígado estão relacionados com a presença de metais pesados. Então, os sapos seriam utilizados como bioindicadores de poluição por metais pesados. Esse seria o segundo eixo do monitoramento. E o terceiro eixo seria o monitoramento dos artrópodes, os vetores, como eu expliquei, e eles seriam submetidos a técnicas de extração do seu material genético, visando encontrar possíveis patógenos que eles estivessem contaminados, colocando eles como potencial para triagem molecular, que nos permitisse ver que tipo de patógeno está presente naquela região e, com isso, ter uma ideia dos riscos de surtos e epidemias que poderiam surgir disso. Aqui chegaremos no ponto mais importante da apresentação e, digamos, mais preocupante também, que são os resultados de um estudo que já foi feito no Parque Nascentes, pela UFABC, e que teve início em 2015 e encontrou os seguintes dados. Chamo a atenção de vocês para o primeiro dado. 100% dos sapos analisados apresentaram algum grau de lesão hepática devido à presença de metais pesados. Como vocês podem ver nessa imagem, esses pontos escuros nessas lâminas microscópicas seriam os diferentes tipos de lesões que foram encontrados. E como diz o segundo ponto, tanto nos reofílicos, que seriam as espécies que vivem a maior parte do tempo na água, quanto os arbóreos, nas árvores, e os terrestres, na terra, todos eles foram afetados em algum nível. Então, essas lesões indicam uma exposição crônica a esses poluentes ambientais. Isso foi encontrado já num estudo realizado em 2015 no Parque Nascentes. Nesse mesmo estudo foram analisados também as amostras de água que foram coletadas nesses microhabitats, e os dados também são muito preocupantes, porque foram encontrados metais pesados nessas amostras de água, que estão relacionados então com as lesões nos sapos, e cada um desses quadros seria um metal pesado, e esses gráficos seriam as concentrações em cada uma das 8 viagens de campo que foram realizadas no ambiente, no Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba, e em todas elas foram encontrada a presença de metais pesados, que, como diz o segundo ponto, estão abaixo do limite da OMS. Mas isso não os torna menos preocupante, porque eles são potencialmente bioacumulativos, eles não se degradam no meio ambiente, e conforme o tempo vai passando, eles vão se acumulando, e, como eu falei, esse estudo teve início em 2015. Esses gráficos são de 2015, então a situação pode ser pior agora.
Esses dados indicam, então, uma poluição contínua e difusa naquele ambiente, o que é preocupante por se tratar de uma zona de conservação ambiental. O Parque Nascentes tem como uma das suas principais nascentes a nascente do Rio Grande, que é um dos principais afluentes da represa Billings, que distribui água para boa parte da região metropolitana de São Paulo e para alguns municípios, para parte dos municípios do ABC. Então, esse problema pode já estar nos afetando de maneira silenciosa e invisível, como eu mencionei. O terceiro eixo do monitoramento seriam, então, os artrópodes. Essa metodologia ainda não foi aplicada em Paranapiacaba, entretanto, ela já foi validada nos laboratórios da UFABC, mais precisamente no Laboratório de Agentes Patogênicos da UFABC, sob a orientação da professora Márcia. E a ideia seria utilizar, então, esses artrópodes para fazer uma extração do seu material genético a fim de encontrar os possíveis patógenos que eles poderiam carregar. Seriam capturados, então, como essa primeira imagem de cima mostra, né, com armadilhas de captura desses artrópodes, uma armadilha padronizada pelo Center of Disease Control, perdão. E essa segunda imagem seria só para mostrar a validação do método que utiliza, do método utilizado para fazer a extração desse material genético, que também é um método padronizado pela UFABC. Então, a proposta seria expandir o estudo que já foi feito com sapos e anuros, com sapos e com a água, para os artrópodes também. Então, sintetizando tudo que eu falei até aqui agora, a proposta seria, então, a criação do Programa Municipal de Monitoramento Ambiental e Vigilância de Vetores em Paranapiacaba, que, para ser formalizado, teria que ser indicado pelo Legislativo ao Executivo, né, a Prefeitura de Santo André, e tendo como objetivos, então, o monitoramento contínuo da água, dos sapos e dos artrópodes, para que haja uma detecção precoce desses desequilíbrios ambientais e desses riscos sanitários. Então, só para concluir, chegamos a esses 3 pontos, sendo primeiro que fique claro que essa é uma proposta de caráter preventivo, que já existem vários estudos na literatura mostrando que os gastos com prevenção de algum surto, de algum problema de maior magnitude, eles são relativamente, significativamente menores do que o custo com a emergência que você teria que implantar depois para lidar com esse problema. Então, de fato, como o segundo ponto diz, é uma alternativa estratégica à lógica reativa de gestão de emergências, porque em uma emergência tudo tem que ser feito às pressas, consequentemente afetando a efetividade das medidas. E, por último, talvez o mais importante, pode transformar Paranapiacaba como em um modelo de saúde ambiental local. Pode servir de estudo de caso para que esse mesmo tipo de monitoramento seja implantado em outras regiões que esteja sujeito aos mesmos tipos de pressões ambientais e, dessa forma, então, poderia ser um ponto para se pensar em implantar em outras unidades de conservação para ter o mesmo tipo de avaliação ambiental. Para encerrar, eu queria dizer, então, um princípio que existe na ecologia, que é de que primeiro o ambiente dá sinais e depois ele grita. E a pergunta que eu faço é, por que esperar o grito se os sinais já estão aí e a gente pode captá-los antes? Muito obrigado. Esta casa agradece ao aluno Fernando Greluk Zickman pela belíssima participação, representando o seu grupo nesta tarde. Por fim, teremos a apresentação do último projeto desta etapa, então, do nosso programa, que será apresentado com o seguinte tema: Segurança Pública e Urbanismo Tático. O projeto também foi orientado pelo professor doutor Diego Sanches Correia, e foi formatado pelo grupo Ana Carolina Félix, Laura Ferraz, Maria Clara Abreu e será apresentado pela aluna Gabriela Macedo Cota, a quem convidamos a se dirigir à tribuna para fazer a apresentação. É para mim? Posso dar um golinho antes, então?
Pode mexer? Então tá. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar ocupando esse púlpito no dia de hoje. Agradeço também aos amigos e familiares, ao vereador Clóvis e ao Wagner Lima pela idealização do projeto, à professora Roseli e, em especial, ao professor Diego Sanches, que coordenou esse projeto incrível que transformou teoria em prática para nós, o bacharelado em políticas públicas. Eu me chamo Gabriela e hoje estou representando o grupo composto por mim, Ana Carolina Félix, que não pôde estar com a gente aqui hoje, Laura Ferraz, que está passando os slides, e a Maria Clara, que está bem ali. E eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto de lei, que ele é chamado Segurança Pública e Urbanismo Tático no entorno do campus de Santo André, da UFABC. Caso vocês estejam se perguntando, eu estou com os slides aqui embaixo, porque eu não enxergo ali em cima. Bom, eu acredito que todos aqui presentes hoje compreendem a gravidade da situação da segurança pública nos entornos da UFABC. Fica evidente para nós, como comunidade acadêmica, que alguma medida, talvez não tão convencional, é necessária. Durante toda a formulação desse nosso projeto, a gente tinha uma frase em mente, que é: a nossa cabeça pensa onde os pés pisam. E quando nós temos medo de pisar, alguma coisa está errada. E, por isso, a gente está aqui propondo hoje integrar o urbanismo tático ao Plano Diretor Municipal de Santo André, com foco e justificativa no entorno do campus da UFABC de Santo André. E utilizar desse mecanismo de urbanismo tático como estratégia para enfrentar a violência crescente, ainda mais quando o policiamento ostensivo não está sendo eficaz. Mas agora, por que o entorno da UFABC? Espero que ninguém esteja se perguntando isso. Mas, para nós, como comunidade acadêmica, a segurança em torno de uma universidade ela não é apenas o caso de segurança pública. É também a obstrução ao direito de ir e vir e lutar por um futuro melhor, que apenas ao ingressar a uma universidade federal é possível. Existe um medo constante. Não importa se é no começo da manhã, meio-dia, começo de tarde, final da tarde e, principalmente, à noite. Nós sentimos permanentemente inseguros. E os altos índices de criminalidade no entorno da UFABC contribuem para isso, com roubos à mão armada e furtos. Tudo isso impacta não somente os estudantes, mas também os moradores que vivem essa dinâmica brutal todos os dias. E como a gente está falando de uma pesquisa séria, a gente tem que trabalhar com dados. Nós utilizamos de uma análise quantitativa, com coletas de informações e reportagens, e, principalmente, relatos de moradores e estudantes do município, porque é assim que se faz política pública, ouvindo e entendendo as demandas da comunidade. Com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a gente percebeu que há um destaque muito maior para a 2ª DP, que é onde está a UFABC, e que as regiões mais afetadas são a Rua Santa Carolina e a Rua Abolição. E a outra questão que a gente levantou é que a subnotificação, devido à distância da delegacia. E eu acredito que todos vocês aqui hoje, como cidadãos, já sofreram ou sofrem alguma ineficiência do poder público em algumas situações. E com os estudantes da UFABC não foi diferente. A comunidade se mobilizou e criou um mapa colaborativo, com registros dos assaltos. Então, utilizando um aplicativo próprio, colocando relatos das redes sociais e grupos do WhatsApp para monitoramento. E é bonito de se ver essa união. Mas, ainda assim, os senhores e senhoras aqui presentes não acreditam que o medo não deveria ser o maior motivo dessa união? Aí, no caso, é o slide do aplicativo. Ele é um print, no caso, né? Esse aplicativo ele foi desenvolvido pelo Miguel Ângelo, aluno da UFABC, e ele é atualizado constantemente, de forma colaborativa, claro. Então, eles colocam as áreas em que aconteceu o crime e as especificações. Foi a mão armada, foi a moto, o carro, e aí colocam o horário, enfim. Muito bacana. Se todos pudessem usar, seria bem legal.
Mas agora, o que tudo isso tem a ver com o urbanismo tático? E eu já adianto a resposta, tudo. O urbanismo tático ele é uma abordagem de intervenção urbana de soluções rápidas e de baixo custo, para melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano. E o objetivo ele é incentivar a ativação social em lugares permeados de medo, como ruas escuras, locais inutilizados e até mesmo o ponto de fretado da UFABC. E esse mecanismo ele trabalha com o aumento da sensação de segurança por aumento de mais pessoas nesses ambientes. E os senhores e senhoras aqui hoje podem concordar comigo que andar em uma rua iluminada, movimentada, traz maior sensação de segurança do que uma rua escura deserta, certo? Principalmente para as mulheres. Aí aqui a gente colocou um exemplo de Parking Day no Rio de Janeiro, que é na Praça Tiradentes do centro, que foi uma utilização de uma vaga de garagem para jogos de tabuleiro em tamanho real. E vocês podem observar que há pessoas que passam ao redor e permanecem no lugar, por curiosidade do que está acontecendo. Então, é uma dinâmica natural que acontece. Pode passar. Pode passar de novo, que isso aí foi um erro técnico. Nesse slide, a gente pode observar que tem a aplicação de mobiliário urbano aos finais de semana, que também é uma ação do urbanismo tático, nesse caso do Minhocão, em São Paulo. Além de fecharem a rua, né? E, por fim, a gente colocou mais um exemplo, também em São Paulo, na Rua Doutor César, feita em 2017. E é uma área que era muito conhecida por atropelamentos e acidentes, por conta desse balão que antes não era sinalizado e que depois ficou desse jeito bem bonito que vocês podem ver aí. Um adendo ao urbanismo tático é que ele necessita de vigilância. É necessário que ele seja feito, mas também seja refeito com o passar dos anos. Porque a gente foi olhar no Google Maps esses dias, esse mesmo balão, e ele não está mais lá. Quer dizer, ele está lá, mas está apagado. Então, é necessário que haja um monitoramento constante. Bom, agora que a gente apresentou a problemática e o que é o urbanismo tático, a nossa proposta fica um pouco mais clara. Em primeiro plano, inserir o urbanismo tático no plano diretor de Santo André, para que muitos lugares, não só os entornos da UFABC, eles se beneficiem desse mecanismo. E pensando mais individualmente, a gente está propondo também 2 subpropostas. A primeira é realizar uma feira noturna na calçada ou em vagas próximas ao UFABC, que, além de promover a maior circulação de pessoas, também tem como objetivo a segurança alimentar da comunidade. E a nossa segunda subproposta é fazer a criação de espaços de convívio tático, com bancos, mesas, arte urbana, grafitaço e iluminação. E a nossa ideia seria ali no trecho da Frei Caneca Spears e Santa Adélia. E como eu já mencionei anteriormente, eu sou estudante de políticas públicas, então eu já logo me desculpo pelos desenhos que vocês vão ver no próximo slide. Esse aqui é um exemplo do que a gente pensou, mais ou menos, de como seria um urbanismo tático ali na rua Santa Adélia. Então, vocês podem ver um pouquinho de uma pequena feira, coisas escritas no chão e também alguns banquinhos. E tudo isso é para estimular a maior passagem de pessoas e também a integração entre estudantes e comunidade. E eu acho que o que todos querem saber aqui também, né? O que a gente está esperando com a aplicação do urbanismo tático? E eu posso enumerar para vocês. Redução da criminalidade, maior sensação de segurança, melhoria da qualidade de vida, maior uso dos espaços públicos, o fortalecimento dos laços sociais e economia local e o maior ponto positivo disso tudo. São intervenções de baixo custo. Então, não há impedimento orçamentário para a realização dessas ações. Outro ponto importante também é a sustentabilidade dessas ações. Essas intervenções elas podem ser feitas com parcerias público-privadas, por exemplo. Chamar o seu Zé do Queijo, fazer uma exposição de queijos, que faz com que a mobilidade acadêmica se alimente bem, porque queijo é um ótimo alimento, além de trazer uma ótima integração com a comunidade local. Além de poder fazer uma iniciativa de um cinema local e fazer uma sessão de cinema aberto, por que não?
E, além de melhorar a segurança dos locais, o fomento à cultura ele é um dos maiores benefícios. Então, é de extrema importância que a comunidade local se sinta integrada na elaboração dessas ações, entender quais são as demandas e disponibilizar as ferramentas necessárias para a realização delas. Enfim, concluo minha fala aqui hoje, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e atenção de todos, e reafirmando a importância de nós, tanto como comunidade acadêmica e os senhores e senhoras presentes aqui hoje, em sempre buscar novos mecanismos para melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade. Acredito fielmente que a aplicação do urbanismo tático no Plano Diretor de Santo André é um caminho possível e urgente em resposta à problemática da violência, além de ser um potencial transformador da cidade a partir da escala humana. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Quer que eu fale daqui? Neste momento, após todas as apresentações, na verdade, primeiramente agradecendo a participação da aluna Gabriela Macedo Cota pela belíssima participação em nome de seu grupo, representando sua equipe na apresentação deste projeto. Gostaríamos de, antes de darmos encaminhamento ao final deste evento, de abrir ao público presente para que possa se manifestar ou realizar perguntas a alguns dos membros que realizaram explanações de seus projetos. Então, por favor, caso algum membro do público gostaria de se manifestar, por favor, que indique seu desejo de participação. Ninguém? Bom, não havendo, então, inscritos para a participação, gostaríamos de passar novamente a palavra ao presidente deste evento, o vereador Clóvis Girardi, para iniciar as considerações finais sobre os projetos e, posteriormente, o encerramento deste evento. Obrigado, Felipe. Parabéns, hein, pessoal? Acho que foi muito bom. Eu tinha lido os relatórios, mas com a apresentação de vocês a gente vai fazendo mais anotações, tendo mais ideias, né? E acho que todos os grupos estão muito, muito de parabéns. Eu fiz alguns comentários aqui. Eu não sei se a gente faz uma rodada primeiro e depois eu falo, mas eu vou falar já e aí depois passo para os colegas e a gente ajusta, né? Eu vou de trás para frente, então. Sobre o urbanismo tático, né, e a segurança no entorno da UFABC, que é um tema que, particularmente, eu estou me dedicando no último período, primeiro porque eu moro ali, né, e segundo porque, enfim, a gente tem recebido uma série de demandas da comunidade para lidar com esse tema. E essa ideia da feira, aliás, estudante de política pública, mas que desenha em perspectiva, né? Então, tá de parabéns pelo desenho também. Mas essa ideia da feira, ela vem circulando com muita força e ela depende muito menos do poder público para acontecer, né? Ela depende muito mais de engajamento e mobilização social, porque o espaço é da universidade. Se for para arrumar tinta numa parceria público-privada, não precisa a prefeitura necessariamente se envolver nisso, mas é importante que faça. Então, acho que esse é um tema muito, muito relevante para a gente dialogar. O mobiliário, aí sim, tem custo e tal, mas, de repente, a gente pode pensar ações que aconteçam independente do poder público investir algum tipo de recurso ou ter que necessariamente estar dentro. Mas a prefeitura está muito disposta e, nessa semana, a gente avançou um pouquinho com o plano de segurança integrada, que foi uma demanda trazida aqui até a Câmara. A gente levou e, pela primeira vez, fez uma reunião com vários agentes institucionais,
Então, tinha lá as polícias militares civil, tinha a universidade, tinha gente representando a Câmara, tinha a Secretaria de Segurança Pública e a GCM. Então, parte dessas ações eu acho que até podem complementar o plano de segurança integrada que está sendo formatado. Então, acho que é muito, muito relevante e a gente vai... Eu quero encaminhar todos aqui, estou animado. Tá de parabéns, Gabi e os demais colegas, as demais colegas. Fernando e o grupo, né? Primeiro que eu conheço o Fernando há muitos anos, né? A gente estou junto lá no ensino fundamental ainda. E é um prazer recebê-lo aqui agora na Câmara. Talvez para mim seja o tema mais difícil de lidar, né? Porque artrópode acho que eu não escutava falar desde o cursinho. E aí, então, até lembrar o que era um artrópode demorou um pouquinho, mas é isso, assim, a gente vai aprendendo, vai lidando com outros temas. Acho que o principal desafio é o financiamento, né? E a gente tem... Santo André tem concebido, estava conversando com a professora, Santo André tem estreitado as relações com o IFAM, que é um órgão importante a nível federal e que tem recurso e que tem condição de repente, em alguma medida, subsidiar parte das pesquisas que são feitas. Né? O superintendente do IFAM vai estar nessa casa estadual, a professora Silvia talvez esteja aqui conosco, o Danilo vai receber o título de cidadão andreense. Então, a gente está puxando um pouco o saco dele, é meu amigo, mas para ver um pouco do que a gente consegue avançar nessa parceria do IFAM com Paranapiacaba, com a cidade. Então, isso... Acho muito relevante, a gente conta muito com o apoio de vocês para formatar melhor, do ponto de vista técnico, qualquer tipo de proposta, né? A gente vai para todas, né? Mas essa em especial acho que precisa de um embasamento teórico, científico mais distante do que, particularmente, a gente tem aqui comumente no gabinete, né? Então, muito, muito legal. Sobre o plano da primeira infância... O pessoal da Escola do Legislativo está aqui, pode me corrigir, mas a gente não tem condição de apresentar um plano aqui e executar um plano a partir da Câmara, nós temos condição de indicar. Mas a gente tem condição aqui de formular uma política municipal voltada à primeira infância, que dê diretrizes, que dê, enfim, o embasamento institucional para a elaboração de um plano. Então, acho que isso a gente tem muita condição de apresentar, de avançar aqui na Câmara um pouco nesse sentido. Não é muito comum. Né? Nos 4 meses que eu estou aqui, eu não vi esse tipo de projeto, mas acho que a gente tem condição de avançar, de construir, e a gente também conta com a ajuda de vocês para isso. Acho que dá para avançar bastante também nessa elaboração, nessa propositura. Sobre a segurança cicloviária, eu... Acho que a gente tem muita condição de avançar nas indicações. Esse é um tema muito relevante para a cidade. Acho que a gente vem falando muito sobre isso aqui, não só em relação às ciclovias, ciclofaixas e a malha cicloviária como um todo, mas como a mobilidade ativa em Santo André é muito prejudicada. Eu costumo dizer que o pedestre é muito maltratado aqui em Santo André. É ruim para atravessar a rua, é ruim para andar na calçada, a calçada não é acessível, a ciclofaixa, as que tem ainda não são o ideal do que a gente gostaria que fosse, e são todas, como a Tati bem trouxe, são todas desconexas, né? A gente tem a ausência de uma malha, e isso está previsto no Plano Municipal de Mobilidade, e a gente precisa implantar. Né? Acho que esse é um ponto fundamental, mas gostei muito também da ideia que a Tati trouxe de um programa de conscientização, de educação de trânsito, que eu acho também que é outro ponto importante. Acho que o motorista de carro em Santo André também ele se sobrepõe, tem uma coisa cultural de sobreposição, não só em Santo André, mas no Brasil, de sobreposição do carro individual em relação ao ônibus, em relação aos menores, né? Então, em relação aos pedestres. A faixa de pedestre está ali, e por que você não para o pedestre passar? Né? Já está no CTB, já está no Código de Trânsito Brasileiro. Mas nós precisamos mudar um pouco dessa cultura, e acho que esse é um caminho também bem interessante para a gente avançar. E faltou tarifa zero, né? Que, assim, talvez a luta da minha vida nos últimos anos, e estou muito feliz com o resultado que vocês apresentaram, gente. Então, a gente está desenvolvendo, para quem não sabe, nós lançamos aqui na Câmara, no último dia 14 de maio,
o estudo para a implementação da tarifa zero em Santo André. Algumas pessoas aqui estavam presentes. E a gente está iniciando agora esse processo da pesquisa, primeiro de dizer quanto custa, e acho que a estimativa que vocês fizeram é muito interessante, mas acho que com o que a gente conseguiu de dado até agora deve ter um número mais preciso. E o passo seguinte é como paga. E acho que nisso vocês avançaram muito, analisando receita, não só aquilo que está dentro do escopo da mobilidade, mas olhando também para outras fontes. Acho que isso foi muito interessante, muito bom, e certamente esse trabalho vai ser referência para o trabalho que a gente está fazendo do estudo, que eu acho que, se tudo der certo, a gente até agosto consegue apresentar para a cidade um debate aí mais inteiro sobre esse tema. Então, para finalizar, para não estender demais, mas eu estou assim, muito feliz, parabéns a todas e todos vocês arrasaram, e acho que essa casa ganha muito com a contribuição que está nesses projetos que vocês apresentaram, a cidade ganha muito, e é isso. Obrigado, gente, parabéns. Eu também queria parabenizar a todos os discentes. Assim, eu fiquei encantada com todos os trabalhos. Vocês foram a fundo, cientificamente falando. Eu, de fato, fiquei impressionada com os trabalhos. Não vou detalhar os trabalhos, até porque não vão passar por uma arguição, né, pelo amor de Deus. Com relação ao que você falou, que o vereador Clóvis falou com relação ao trabalho do Fernando, eu trabalho com monitoramento de qualidade de água. Eu sou do curso, eu estou no bacharelado em Ciência e Tecnologia e estou no curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Sou bióloga de formação, com doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Então, trabalho com relação à qualidade de água. E hoje eu estou como vice-diretora, nem falei isso na minha fala, queria ter falado para vocês, sou vice-diretora de um centro de engenharia, modelagem e ciências sociais aplicadas. E o que vocês fizeram hoje aqui são ciências sociais aplicadas. Então, vocês estão de parabéns. E aí a gente consegue ver a relação da engenharia, por exemplo, no trabalho do Fernando, com as sociais aplicadas. E é assim que é, e é assim que foi concebido os centros na Universidade Federal do ABC. E só para finalizar, a Universidade Federal do ABC, ela presta serviços também com relação a análises, todas essas análises que você mostrou com relação a metais pesados, a gente presta serviço, a gente faz esse tipo de análise também. Talvez uma parceria também que a gente possa fazer junto com a prefeitura e prestar esse monitoramento seria uma coisa tranquila e até relativamente fácil de fazer. Tá bom? É do cotidiano de alguns docentes da UFABC. Tá certo? Era isso, parabéns. Eu estou encantada com o trabalho de vocês. Obrigada. Eu não sou nem maluco de contradizer o professor aqui, né? Gente, para finalizar, primeiro parabenizar todos os grupos. Eu vou começar, acho que o Clóvis fez uma análise perfeita dos 5 grupos, os trabalhos muito completos e com uma base científica, né? Acho que isso é muito importante, porque não basta só a gente falar e não ter base, não ter dado para comprovar e colocar isso na prática. Então, só parabenizar os 5 grupos, parabenizar também os presentes, o público que veio prestigiar esse evento, é muito importante também esse apoio. E agradecer a oportunidade, Clóvis também, de ter presidido essa sessão, professor Diego, de ter tido essa ousadia de pensar uma universidade para fora, da vice-reitora também a presença, vice-diretora, né? E agradecer também, eu esqueci no início, de agradecer também o Wagner Lima, né, que não pôde estar presente por questão de saúde, mas foi um vereador do Partido dos Trabalhadores que abriu as portas da casa para a gente ter essa oportunidade aqui hoje também. E só para encerrar... Só rapidinho, o Kiko está aqui representando o mandato do Wagner, chefe de gabinete. Obrigado, Kiko, pela presença. E leve nossos votos aí de melhoras para o Wagner, para que logo, logo esteja aqui de novo com a gente. Obrigado, Kiko. Obrigado, Kiko. E só para encerrar, eu só queria parafrasear um pensamento aqui. Às vezes a gente fica muito preso sala de aula, a gente recebe muito conteúdo e a gente tem uma dificuldade de ver como colocar isso na prática. Eu acho que aqui foi uma aula muito para a gente entender isso, como que todo aquele conhecimento que a gente adquire dentro de sala de aula, dentro daquele ambiente de prédio de universidade, como que é possível você colocar isso na prática e mudar a realidade do nosso povo, né? Então, só agradecer, parabenizar e obrigado pela oportunidade. Valeu!
Bom, eu não tenho muito o que falar, né? Porque eu acompanhei os trabalhos de todos desde do início de fevereiro. Sou suspeito para falar. O nosso primeiro encontro, eu falei para eles que somente os melhores trabalhos iam ter direito de vir aqui e defender, né? Então, eu não precisei escolher. Os 5 ótimos trabalhos, né? Ótimas propostas, com base em bastante pesquisa, bastante trabalho. Eu fiquei muito feliz de ver a dedicação. É raro a gente ver tamanha dedicação num projeto como esse. Então, em outros projetos, né? Mas nesse projeto em específico, eu fiquei muito feliz de ver tamanha dedicação, tamanho esforço nos ensaios, nas conversas. Então, gostei muito e é tudo que eu tenho para falar sobre isso. Eu acho que atingiram o objetivo, né? O Clóvis aqui ele se prontificou a fazer todas as indicações para todos os trabalhos. Então, o objetivo desse programa é justamente esse, né? Convencer os vereadores da casa a adotar as propostas. Foi uma coisa que a gente ensaiou, né? Durante as apresentações no campus. Olha, vocês não estão só discutindo um trabalho acadêmico, vocês têm que convencer os vereadores e trabalhar na retórica de vocês, né? Uma coisa que é um outro ambiente. E vocês conseguiram fazer isso com muita maestria. Então, a gente vai acompanhar o vereador Clóvis, a gente vai acompanhar os outros vereadores, desejar muita boa sorte na articulação política aí com os seus colegas de casa. Também queria, para finalizar essa fala, dizer que gostaria muito que tivéssemos outros eventos como esse na Câmara, que outros grupos, outros temas pudessem ser trazidos aqui para serem discutidos em novas propostas com base em pesquisa científica. Então, para os assessores, para os vereadores que possivelmente verão essas gravações ou terão acesso aos relatórios, queria convidá-los a todos a encaminhar para nós da universidade demandas por pesquisa, né? Esses relatórios síntese que foram criados pelos alunos, eles vão inaugurar o banco de ideias legislativas aqui da casa. Então, até começo a pensar aqui que a gente poderia ter um banco de demandas por pesquisa científica na universidade, para convidar não só vereadores, mas a população dos municípios a nos demandar pesquisa científica para resolver problemas públicos das cidades, né? É uma ideia que está nascendo aqui, quem sabe, para a gente continuar construindo, né, esse trabalho de articulação entre a Câmara e a universidade. Então, todos estão de parabéns. Queria, agora para finalizar mesmo, deixar um agradecimento muito especial aos servidores da casa, principalmente aqueles que eu tive mais contato, o Felipe, a Adriana, a Cristiane, né, o profissionalismo dos servidores da casa é algo que facilitou muito todo o nosso trabalho. Tiveram que criar, né, pensar numa forma de elaborar essa sessão do zero, porque é a primeira vez que a gente está tendo isso. Então, eu deixo o meu agradecimento e a minha gratidão. É isso, gente. Não, então é isso. O professor Diego falou que vai dar A para todo mundo. Então, obrigado, gente. Parabéns. Então, agora, às 16h37, 38, eu declaro encerrada essa sessão solene. Não é solene, né? A presente sessão. Então, vou voltar. Vamos lá. Então, agora, às 16h39, eu declaro encerrada essa apresentação. Alunos dos grupos, por favor, venham aqui para fazer uma foto com os membros.